Para completar, Felipe Luiz fazendo mudança importante no Flamengo. Preciso falar também sobre Arthur, ex-atacante do Palmeiras, sugerido para Flamengo e Cruzeiro. Preciso falar ainda sobre Gabigol, cada vez mais distante do Flamengo. Risco de lesão importante num titular absoluto do Flamengo, De La Cruz. Falo também sobre as últimas do mercado, tem também audiência da Globo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, super importante para que o nosso canal continue crescendo. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a CBF, que rejeitou o pedido feito pelo Atlético Mineiro para a utilização da tecnologia do impedimento semiautomático na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. A CBF alegou que não vai mudar a forma como conduz a arbitragem nesse momento. Quero contar também que o filho do zagueiro Pablo, que pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Botafogo, joga no rubro-negro. E o Pablo foi assistir a esse filho e depois fotografou com vários meninos que são companheiros do filho dele, com camisa do Flamengo. Essa foto repercutiu bastante. Hora de notícia exclusiva, quero contar que Arthur, atacante revelado no Palmeiras e com passagem pelo Red Bull Bragantino, foi sugerido nos últimos dias para Cruzeiro e Flamengo. A avaliação dos representantes do atleta é de que o Arthur caberia nesses dois times e a fase não muito boa no Zenit poderia justificar uma saída. Vale a lembrança de que o Zenit desembolsou 15 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus no início desse ano para contratar o então atacante do Palmeiras. Nos 6 primeiros meses, o Arthur somou 16 jogos com 3 gols. Na atual temporada são 14 jogos, 3 gols e 5 assistências, mas nos últimos 10 jogos a coisa não tem funcionado muito bem. Em 4 dessas partidas ele nem saiu do banco de reservas. Só foi titular 3 vezes na Taça da Rússia, um torneio menos importante para o Zenit, e é nesse contexto que existiria a possibilidade de saída do atleta, contrato longo até 2027, mas o seu valor de mercado caiu para algo na casa dos 10 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do Cruzeiro e uma do Flamengo. A pessoa do Cruzeiro disse, abre aspas, esse atleta foi oferecido, mas não tem nada, fecha aspas. No Flamengo posso contar que o nome do ator agrada, mas a avaliação é de que o Flamengo já tem hoje vários jogadores para essa função. Recentemente foram contratados Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, tem também o Matheus Gonçalves, então nesse momento não há nada muito quente envolvendo Arthur e Flamengo. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre uma mudança importante imposta por Felipe Luiz, a volta da concentração no Flamengo. Enquanto o Tite era o técnico, nos jogos no Rio de Janeiro, o treinador permitia que o elenco se apresentasse apenas no dia do jogo. Só para citar o caso específico, o Flamengo enfrenta às 16h30 desse sábado o Juventude no Maracanã. Os atletas, se fosse o Tite o técnico, se apresentariam no fim da manhã, almoçariam juntos e seguiriam do Ninho do Urubu até o estádio do Maracanã no ônibus rubro-negro. Com o Felipe Luiz a coisa mudou, o elenco treinou nessa sexta à tarde e já ficou concentrada para a partida. Janta foi feita junto, café da manhã também, o almoço, a preleção e do CT o ônibus sai rumo ao Maracanã para esse confronto contra o Juventude. Felipe Luiz entende que há um grau de profissionalismo importante e interessante nesse atual elenco do Flamengo, mas a reta final de temporada exige um comportamento diferente e algumas entregas, entre elas a concentração. Além dos jogadores, o próprio Felipe Luiz também se manteve concentrado. O Flamengo ainda tem chances só matemáticas de título no Campeonato Brasileiro, muita distância em relação ao Botafogo e Palmeiras, mas que tem decisão a partir do próximo dia 3 contra o Atlético Mineiro. Vale o título da Copa do Brasil e um prêmio de 73 milhões e meio de reais. Queria perguntar duas coisas para você. Você gosta da volta da concentração? O que você está pensando sobre o trabalho do Felipe Luiz até aqui? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Bora continuar falando sobre TV. Quero te contar que a audiência da Globo para Corinthians versus Flamengo 0-0 no último domingo, resultado que classificou o Flamengo para a final da Copa do Brasil, foi dos mais positivos para a emissora. Com direito à comemoração, é que a Globo conseguiu em São Paulo sua segunda maior audiência com futebol no ano e teve no Rio de Janeiro seu primeiro lugar no ranking de audiências relacionadas a esporte na temporada. Globo registrou em São Paulo 27 pontos de média, 44% das televisões ligadas estavam assistindo a Globo para Corinthians e Flamengo.
Só em 2024 só um jogo teve mais audiência, aquele Brasil e Estados Unidos, um amistoso às vésperas da Copa América. Confesso que até me surpreendi com um resultado tão bom de Brasil versus Estados Unidos. Importante lembrar também que cada ponto no Ibope em São Paulo equivale a 77 mil domicílios ou 206 mil pessoas. No Rio de Janeiro, a maior audiência da Globo, média de 32 pontos com 50% das televisões ligadas. Esse jogo também registrou o maior público e a maior renda do Corinthians na atual temporada. Foram 46.246 torcedores por uma arrecadação bruta superior a 3 milhões de reais. Preciso falar agora sobre De La Cruz. Jornalista Renato Maurício Prado, que já trabalhou por muito tempo no Sport TV, no Jornal o Globo e hoje é comentarista do UOL, afirma que Nicolás De La Cruz tem um problema crônico no joelho e ele só não será operado por agora porque o Flamengo pretende contar com o meio atacante uruguaio até o fim da temporada, quando deve ocorrer essa intervenção cirúrgica. Também, de acordo com o Renato Maurício Prado, o Flamengo não vai revelar em hipótese alguma essa questão, até porque saberia que seria alvo de muitas críticas. Não consegui a confirmação no Flamengo a respeito dessa lesão, estou atrás de mais informações. O que dá para deixar bem claro é que desde o fim da Copa América, De La Cruz tem problemas físicos importantes. Você quer ver? Nas datas FIFA de outubro, ele não joga o primeiro jogo do Uruguai e disputa apenas 45 minutos do segundo jogo. Partida seguinte do Flamengo é contra o Fluminense e o De La Cruz nem sequer é relacionado. Para a partida contra o Corinthians, decisão do último domingo, ele esteve em campo por apenas 54 minutos. Então tá muito claro que alguma coisa tá pegando. Inclusive é legal contar que o De La Cruz desembarcou no Rio de Janeiro depois do jogo contra o Corinthians mancando e deve ser submetido a exames nessa terça-feira. Se comprovada qualquer necessidade de uma intervenção maior, o De La Cruz pode perder a final da Copa do Brasil. Jogos marcados para 3 e 10 de novembro contra o Galo. Nessa quinta-feira a CBF sorteia os mandos de campo. A gente vai conhecer quem que vai fazer a segunda partida decisiva da Copa do Brasil. Use o espaço para comentário para dizer o que você acha que está acontecendo com o uruguaio Nicolás De La Cruz. Quero te atualizar agora sobre o futuro de Gabigol. Ouvi de uma fonte importante do vestiário rubro-negro que o Gabigol não fica para a próxima temporada. Apesar de Marcos Braz, vice de futebol, e Rodolfo Landim, presidente, terem acenado nos últimos dias em entrevistas para a imprensa que cogitariam a renovação do contrato, o planejamento interno no Flamengo é outro. Ninguém no Flamengo cogita essa ideia, pelo menos por agora. A avaliação de que o Gabigol já não vale mais R$1.600.000 por mês, seu salário atual, muito menos os R$3 milhões que ele exige para a renovação do contrato. O Gabigol ainda gostaria de um vínculo de 5 temporadas, completamente fora da realidade e do futebol que ele tem entregue. Então, por que Marcos Braz e Rodolfo Landim têm afirmado que cogitam a renovação desse contrato? Eles estão muito preocupados com a eleição para presidente, marcada para 9 de dezembro. Eles temem que, ao afirmarem que o Gabigol está fora, percam votos. Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação, vai precisar do voto de todo mundo, até porque a concorrência é super pesada. O BAP, que é candidato de oposição, hoje até pinta como favorito a vitória nessa eleição. Então, para não perder os votos dos simpatizantes do Gabigol, o Flamengo tem sinalizado que não descarta a renovação do atleta. Gabigol, que tem sido especulado por clubes do Brasil e também do exterior. Nas últimas horas surgiram especulações de que Sevilha e Betis estariam interessados no atleta. Só para completar sobre o Flamengo, já havia contado para vocês pela manhã sobre a preocupação com o De La Cruz. O meio atacante uruguaio passou por exames médicos nessa terça-feira e se constatou que ele tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Tempo de recuperação não foi divulgado, mas existe um risco real de o De La Cruz não estar à disposição para as partidas finais da Copa do Brasil, marcadas para 3 e 10 de novembro contra o Clube Atlético Mineiro. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima.